Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a alimentação sátvica. Basicamente, a alimentação pode ser de três formas: sátvica, rajásica e tamásica. A alimentação sátvica é aquela que promove o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, a nossa saúde. A alimentação rajásica é a alimentação que promove a nossa agitação. E a alimentação tamásica é aquela que promove o nosso embotamento, promove a preguiça. A alimentação também pode ser uma mistura de duas dessas formas que nós comentamos aqui, ou uma mistura das três formas que foram mencionadas. A alimentação sátvica não é apenas aquela que entra pela nossa boca, mas aquela que entra por todos os nossos sentidos. Então, todas as impressões que entram pelos nossos sentidos devem ser sáttvicas, devem ser harmonizadoras. Com a alimentação sátvica, a nossa mente fica calma, equilibrada e pacífica, apta para meditação e para a evolução do ser. A alimentação sátvica promove a evolução espiritual do ser, ela promove a evolução da nossa consciência. Quais são os alimentos sáttvicos? Alimentos sáttvicos são os grãos integrais, algumas leguminosas, as oleaginosas em geral, as frutas, a maioria das frutas e alguns vegetais. Laticínios naturais e integrais também são sáttvicos. O problema é que hoje em dia é muito difícil consegui-los. Muitos laticínios, a maioria dos laticínios são processados e esses laticínios processados são considerados tamásicos. Arroz integral, cevada integral, trigo integral, aveia integral e quinoa são considerados grãos integrais sáttvicos. Entre as leguminosas, apenas algumas são consideradas sáttvicas. Uma delas é o feijão verde, também conhecido como feijão moyashi ou feijão mung. A lentilha e a ervilha também são consideradas sáttvicas por alguns autores, mas isso não é uma unanimidade. O feijão verde é considerado de uma forma mais unânime como um alimento sátvico. As frutas em geral são consideradas alimentos sáttvicos, frutas como a maçã, banana, laranja, a uva, que é considerada a melhor das frutas, o coco, a romã, entre outras frutas, são consideradas sáttvicas. Também podemos considerar o mamão, o figo, a goiaba, a manga, como alimentos sáttvicos, como frutas sáttvicas. O tamarindo é considerado como uma fruta rajásica. Apenas alguns vegetais são considerados sáttvicos. É importante mencionar aqui que quanto mais alto o alimento cresce, mais sátvico ele é. Por isso, o coco, a fruta coco, é considerada um dos alimentos mais sáttvicos que existem. Ele cresce bem alto. O coqueiro é uma árvore que dá os cocos em uma altura bem alta, bem afastada da terra. Aqueles vegetais que crescem no interior da terra, como raízes, mandioca, batata doce, são considerados menos sáttvicos do que aqueles alimentos que crescem para cima da terra. São considerados vegetais sáttvicos a couve, o pepino, o espinafre, a abóbora, a couve-flor e o alface. São considerados rajásicos o alho, a cebola, os pimentões e as pimentas em geral. A cenoura e o nabo também são considerados rajásicos por alguns autores. A cebola e o alho, além de serem considerados rajásicos, também são considerados tamásicos. As oleaginosas, que são consideradas sáttvicas, são aquelas frescas, aquelas que não foram tostadas, torradas, salgadas e processadas. Entre elas podemos citar as nozes, as castanhas, as amêndoas, as sementes de gergelim, girassol, linhaça, chia, etc. São considerados rajásicos os peixes, os ovos, as carnes, o sal, o café, as bebidas cafeinadas, os chás estimulantes e o cacau. São considerados tamásicos as carnes, a carne de porco, o vinho, as bebidas alcoólicas em geral,
o cigarro, as drogas, os alimentos velhos, os alimentos podres e os alimentos que foram cozidos 2 vezes, ou seja, que foram requentados. Alguns autores consideram que os alimentos podem ser comidos depois de cozidos por um período de até 3 horas. Outros autores são mais rigorosos e entendem que os alimentos cozidos devem ser consumidos em no máximo 48 minutos. Depois desse tempo, depois das 3 horas ou dos 48 minutos, esses alimentos se tornam tamásicos. Quanto mais tempo passar, mais tamásico esse alimento vai se tornar. Para que a qualidade sáttvica dos alimentos seja garantida, é melhor que a gente mesmo cozinhe os alimentos, a gente mesmo prepare os alimentos. De preferência entoando mantras, realizando cantos devocionais, cantos para Deus, orações, preces, etc. As qualidades mentais do cozinheiro passam para o alimento. Por isso não é recomendado comer fora de casa. Você não sabe como está o estado mental das pessoas que preparam os alimentos. Se a pessoa que prepara o alimento estiver raivosa, ansiosa, isso vai passar para a comida. Não é simples seguir uma alimentação sáttvica, ela é cheia de critérios, mas gradativamente temos que alcançar essa meta para obter uma vida mais harmoniosa, mais pacífica e conseguirmos sucesso nas nossas meditações e nas nossas ações do dia a dia para que elas sejam cada vez mais puras e equilibradas e façam o bem para todos os seres. Namastê!